Ê, meu Brasil brasileiro! Tá tudo bem por aí com vocês? Por aqui tá tudo na mais perfeita harmonia, como sempre, porque a gente tá sempre muito bem acompanhado, né? O Estação Plural tá mais plural do que nunca. Eu sou o Fefito e junto com minhas colegas Mel Gonçalves e Ellen Oléria, quero abrir os braços para nossa convidada de hoje. Ela é uma cantora de voz doce e sem fronteiras. Saiu de Minas e partiu pro mundo, literalmente, com vocês. Pode bater palma aí da sala de casa. Selma! Bem-vinda! Obrigado pela companhia, muito bem-vinda. Gente, que delícia! Tô adorando essas cores todas de vocês. Ah, você gostou? Assim, é bem discreto, que nem a gente. Né? Mas olha, minha cara. Eu reforcei a pluralidade no começo desse programa porque hoje temos uma nova diversidade, a geográfica. A Selma é do sul de Minas, da cidade de Itaiandu. Eu sou do Recife. A Mel é de Goiânia. A Ellen é de Brasília. O Velho Oeste. Só essa combinação já dá uma bela mistura de regionalidades e sotaques. E é disso que a gente vai falar agora. De folclore e cultura popular. Qual é a sua ligação com o folclore e as culturas populares, Selma? Uai. Explica pra quem, assim, pode não saber em casa. Gente, eu sou do interior, né? Não sei se vocês são de cidades pequenas. Você não... Eu sou de Goiânia, que é uma... Que é grande, né? É uma capital interiorana, né? Sim, mas Tipo, cidade pequena de 15 mil eu já morei habitantes. numa cidade bem pequena, chamada Senador Canedo. Inclusive, um beijo pra vocês aí de Senador Canedo. Então. Morei durante 3 anos, 4 anos. Eu morei numa de 50 mil habitantes quando era criança, também. mais ou menos. Acho que é muito especial, assim, quando você nasce, cresce. Eu passei minha infância, adolescência, que eu acho que é o que mais complexo, assim, porque você tá querendo o mundo, você querendo ver. E era a televisão, que era o canal pra gente ver o mundo. Mas aí foi nessa época, por causa, eu acho, dessa coisa muito interiorana, que eu fui pegar o violão e aí comecei a levar pra escola e tal. Mas eu acho que o folclore existe ainda. Ele sobrevive? Porque eu entendo que você diga que é um fenômeno de cidades pequenas, porque a gente não fala muito de folclore nas cidades grandes. Mas cidades pequenas também estão cada vez mais globalizadas, Sim. né? Mais conectadas. Então, elas estão ganhando hábitos de cidades grandes. Com certeza. Mas ainda tem pessoas, ou você vê algumas comunidades rurais, por exemplo, da minha cidade, tem pequenas famílias que ainda preservam ali certos rituais, ou a folia de reis na época do Natal, né? Uma folia de reis que ainda Mas, assim, existe muito um trabalho agora também de preservar isso, né? Sim. Os congados, né? Os congados mais para cima, né? Mais para o norte de Minas. Fogaréu. Os jongos Nossa, nas mas... comunidades remanescentes Então, de mas quilombola. existe muito, eu acho, no Brasil. E outra coisa também, fogaréu. muito músico, mesmo no Recife, na época do Chico Science, né? Eles iam atrás de toda essa questão dos tambores, do maracatu. Então, tudo isso é folclore, né? Das Que já lendas, incorporou a música pop e tudo, já tá tudo misturado. Hoje em dia, você já tem até dificuldade de saber o que é, né? Vocês viram que a gente já tem um especialista no assunto, né? E é disso mesmo que a gente quer falar aqui hoje. Só que pra começar essa discussão, assim, bem começado, a gente vai falar com o ator Chico Simões, um estudioso do teatro popular, que discorre sobre os conceitos de cultura e folclore. Vamos fazer uma coisa bem cultural, bem anos 80. Roda, roda e avisa. A palavra cultura vem de 2 lugares, né? Um vem da Grécia, que a palavra mesmo era paideia, está muito ligada à educação. Então, quando fala assim que uma pessoa é culta, que é uma pessoa educada, uma pessoa que conhece muitos livros, quer dizer, essa cultura acadêmica, cultura do conhecimento, isso vem da Grécia. Mas tem outro sentido, o sentido romano ou o sentido latino, que vem de cultivo, vem da terra, vem de cultivar. Então eu penso que hoje em dia a gente está buscando aproximar esses 2 conceitos, né, e transformá-los num só. Folclore é uma maneira de alguém ver o que o povo faz, né, as artes, as tradições, a culinária, enfim, tudo aquilo que vai ficando através do tempo, tudo aquilo que não é passageiro, que passa de uma geração para outra, né? Tudo que vive é mutável.
Aliás, é uma característica do que é vivo. Se o folclore for imutável, ele está morto. Há até quem diga que folclore é cultura em conserva, né? Ali conservada daquele jeitinho. Mas isso é morto, isso é uma coisa morta, né? Se nós estamos falando de coisas vivas, né? Como é a cultura popular tradicional, né? Nós não podemos falar que isso não pode mudar, né? Pelo contrário, nós temos que promover transformações nessas estruturas tradicionais para que elas se adaptem às novas realidades. Cultura brasileira ou folclore, não importa o nome que você usa, o que importa é que você saiba que é muito rico, que é diversificado e que é muito bom que seja assim mesmo. Então, o que eu convido as pessoas é isso, para aceitarem a diferença, para aceitarem a diversidade, todo tipo de diferença, todo tipo de diversidade, porque é isso que nos faz ricos e é isso que nos faz conhecer um pouco mais o outro, o que é diferente. E é isso que vai salvar o planeta dessa angústia que o planeta está vivendo, das monoculturas, da excessiva industrialização, né, da dependência dessas coisas megas estruturais. Eu concordo com ele Super, bastante. hein? Ele usou uma palavra-chave, né, para folclore, que é tradição, porque o Câmara Cascudo, ele já dizia que folclore é a cultura popular aliada à tradição, a tudo aquilo que vai sendo repetido, que já vira uma estrutura, um sistema, de certa maneira, a gente se lembra sempre. Tem uma abordagem antropológica que diz que geralmente quando a gente chama de folclore, a gente está criando já direto pelo nome uma relação hierárquica em relação à cultura, né? Mas eu percebo também que existem muitos grupos que se identificam como grupos folclóricos, tipo grupos de quadrilha que ainda resistem no Brasil inteiro. Eu não percebo muito essa diferença brutal. Acho que é muito como o Chico falou, não importa o nome que você dá, o importante é você ir lá beber na fonte. Quando né? me falam sobre folclore, eu sempre penso em algo que vem do imaginário das pessoas. Que não é consistente, que não é, sei lá, que você não vê, entendeu? Que você imagina. Tipo que Curupira. veio de uma história, e veio de uma história que a sua avó contou, e aí virou uma música, e aí virou uma como é que fala? Uma crendice a respeito de algum tradição oral, né? místico, justamente. E você é uma pessoa folclórica? Nossa, eu acho que Olha, isso é uma pergunta difícil. é que a gente está Você se é uma pessoa conhecendo agora, né? A Ellen eu já conheço um pouquinho mais, assim, ela até conhece meu som, né? Que eu acho que diz muito sobre mim, porque assim, eu bebo na fonte do rural, assim, quase, né? E não tenho vergonha nenhuma disso. Porque Vergonha? porque é de onde eu venho, né? Seria mentiroso eu inventar uma história. Então, assim, é o Brasil rural. Inclusive, você é defensora da música de raiz. Foi Inesita Sei. Barroso, não que sei era se uma eu grande sou defensora da música de raiz também. De raiz também. Não sei se é defender, mas é aceitar e abraçar e não ter medo. Porque essa coisa da tradição, quando você fala o folclore traz essa coisa da tradição, tem muita gente com medo da tradição, no sentido de que impede a modernidade, impede você de ver além. E eu acho que o que o Chico falou é um pouco isso. Não é o contrário. Você pegar toda essa nossa bagagem, que é uma cesta assim cheia, do sul ao nordeste, todos os cantos você tem elementos do folclore vivos ainda, Ai, né? A que bom que você comida, falou o disso. perfume, o patchouli, o jeito de fazer o chá, né? Essa coisa da história que a tua avó contava, que a gente não perca isso, gente, porque essa coisa de a gente ficar aqui só nesse mundo é legal, você vai pro mundo pesquisar inteiro. folclore aqui, mas tem folclore pra ser visto, né? Né? Os É tão bois, mais né? legal. Então, assim, eu não sei se eu defendo, mas eu abraço. Você preserva. Eu Melhor abraço, eu fico à vontade nesse universo, assim. A gente ressignifica muito determinados momentos de vida e transforma em folclore. E ressignifica o folclore antigo em coisas ultramodernas. O Chico Science fazia isso com maracatu. Muita gente faz isso com frevo hoje em dia no Recife, mas a gente faz isso com alguns feriados de fora, por exemplo. O Dia das Bruxas tá virando um feriado folclórico no Brasil. É comercial, tem toda essa parada e eu acho que a discussão tá aberta para isso mesmo. Mas, de certa maneira, a gente se ressignifica determinadas coisas, comerciais ou não, e transforma em folclore, transforma em tradição. Eu acho que tudo que tem alguém disponível para comprar e alguém querendo vender, a gente pode chamar de comercial, né? Sim. Mesmo. Hoje tem um grupo de cultura popular em Brasília e é muito divertido porque Brasília é uma cidade muito jovem. Ela tem
54 aninhos. E dentro dessa jovialidade, dessa modernidade, dessa coisa futurista que Brasília chama, esse grupo folclórico chega e começa a criar lendas. Aí tem uma lenda do calango voador. Ai, que maravilha! E é essa coisa de tocar, se conectando com, inspirados nos ritmos nordestinos, especificamente um ritmo pernambucano, eles criaram o samba pisado, que muda algum acento na levada e é algo tão nosso. Isso é fabuloso. Isso eu acho que tem a ver com manter vivo uma tradição que não existia. Não existia, uma Você cidade tá criando jovem, uma tradição, né? O Brasil, vou te falar, o Brasil dá um banho, assim, né? Porque, assim, a gente tem tanta expressão. Tem muita coisa. Tem muita Tem um carnaval, coisa. gente. E personagens inesquecíveis. Falando em personagens inesquecíveis, o Monteiro Lobato é um autor bem importante para essa nossa discussão. Ele fala de muita lenda, de muito folclore em todos os seus livros. O Jeca Tatu é uma criação que sintetiza o homem rural. E muitos outros personagens do folclore brasileiro aparecem em suas histórias. Alguns, inclusive, viraram folclore a partir de suas histórias, não é, Cuca? Você lembra quem são Curupira, Saci Pererê, Iara e a Mula Sem Cabeça? Vamos ver. Roda, Vitor. O nascimento das histórias. Como transmitir tantos ensinamentos e explicar as forças da natureza. Foi assim que surgiram as lendas do folclore brasileiro. Baixinho, com cabelo vermelho e os pés virados para trás, o Curupira está sempre confundindo caçadores com pegadas que os levam na direção errada. Pulando em um pé só com seu gorro vermelho, o Saci está sempre procurando alguma travessura para aprontar e se divertir. Em seu redemoinho de vento, é quase impossível percebê-lo. A Caipora, indiazinha forte e brava, sempre com seu amigo, um porco selvagem. Protegem os animais, assustando os caçadores com assovios e ventos que vêm de todas as direções. Brincalhão e grandão, o lobisomem adora correr e toda noite de lua cheia, ele uiva chamando diversos cães para correrem com ele por 7 partes da região. Bela morena de cabelos negros com canto suave e conquistador. A Iara encanta os homens que, apaixonados, a seguem até o fundo do rio e nunca mais voltam para a cidade. Galopando pela noite, a Mula Sem Cabeça é conhecida por relinchar perto das casas que rodeiam as igrejas. Dizem que é uma mulher arrependida pelos seus erros e procura perdão. Ai, que engraçado. Qual é seu preferido? Deixa eu só falar, eu amo a Iara. Mas, gente, a Mula Sem Cabeça tem várias versões também sobre a história da Mula Sem Cabeça. Que tem aquela história de que são 7 irmãos, o 7º é a Mula Sem Cabeça. Tem uma história dessa. Gente, que medo! Que legal! Uma história dessa. Não sei se é o menino ou se é a menina, mas eu sei que tem que ser 7 iguais. A sua favorita é a Iara mesmo, né? Você queria ser sereia. Eu sempre quis, né? Qual o personagem favorito de vocês duas? Na verdade, assim, eu antes até preciso fazer uma observação. Essa coisa do Monteiro Lobato ter bebido muito na cultura popular, né? E não sei se eu posso usar essa palavra, mas se apropriado de muitas coisas, registrado muitas coisas e propagado muitas coisas também, sempre me fez me conectar com a dimensão de um outro folclore brasileiro. Esse é uma lenda meio mentirosa, que é a onda da democracia racial e tudo, né? Como essa coisa permeia muito essas histórias, tem a ver com racismo, tem a ver com misoginia, eu gosto muito de todas essas personagens da mata. Eu acho que essa coisa que nos lembra que a gente precisa pedir licença para entrar num território, né? O ser humano às vezes chega muito troncho, então Curupira, a Caipora. Eu acho que essas coisas que falam de proteger a natureza rememoram a gente de uma importância mesmo da gente se conectar com a terra. Eu gosto dessas personagens. E você, Selma? Eu gosto do Saci. Eu gosto do Saci porque tem essa coisa da criança, assim, meio moleque, que faz travessura, traquinagem e tal. E eu adoro, assim, eu acho bem... E tem o dia do Saci, né, Sim, gente? tem. Já está estabelecido. Vocês lembram do Pedro, você falou do Saci, vocês lembram do Pedro Malazarte? Que nas histórias, nas piadas, vira o Joãozinho, né? Mas sim. é o Pedro Malazarte, gente. É bem Saci, né? Que é a onda do herezinho solto. Sim. Pega o no pé em todo herezinho. mundo. Eu acho que essas coisas leves
de lembrar a gente de como é ser criança, é bom demais. Quando junta isso, minha gente, com os temas de quadrilha, que é pra gente dançar, balançando a sainha, lembra a gente dos congados, dos jongos, dos maracatus, dos bois, dos reisados. Eu acho que a gente tem mesmo muita coisa pra rememorar, pra aprender. Ai, gente, já quero sair daqui pra ir numa festa, cheia dessas coisas. No fim das contas, a gente concorda ou discorda? Existe diferença entre cultura popular e folclore ou tá tudo no mesmo saco? Eu não sei dizer a diferença. Então tá tudo bem. Vamos falar sobre... Vamos enriquecer. Eu acho que é igual o nosso estudioso de folclore disse pra gente. Eu acho que é melhor a gente enriquecer, porque a gente comparar e distinguir as coisas tá muito mais difícil. Tá. O Brasil é um país muito rico culturalmente, é mais fácil a gente anexar coisas. Também eu acho que se a pessoa chega dizendo, por exemplo, que ela está fazendo folclore, quem sou eu para dizer que ela não está fazendo folclore, entende? E se existe essa abordagem, sei lá, a gente pode até continuar andando e aprender junto. Eu acho que é a mesma coisa. Cultura popular e folclore. Aí falou, agora fechou. Falou especialista, então vamos todo mundo se dar a mão e dançar uma ciranda. Pra se dançar ciranda. Juntamos mão com mão. É nesse clima que a Estação Plural vai pro intervalo, minha gente. A gente volta já já. Só aquele tempo pra você fazer um xixi e beber uma água. Mas não abandona a gente não. Volta já. Alô, minha gente aliada, nós estamos de volta com Estação Plural, transmitido pela TV Brasil e pelas rádios Nacional e MEC. Eu sou Ellen Oléria e nossa convidada de hoje é a moça desse disco aqui, olha só. Ela mandou um silencia pra gente, que coisa linda. Que capa linda. Cantora, compositora, Selmar, mulher na política partidária. Vamos falar disso. Nós estamos ocupando esse território de que maneira, minha gente? Ainda temos muitos desafios nesse sistema de representação que mantém suas bases machistas. Mas como isso interfere em nossa atuação? Nós sabemos que a política partidária não é um lugar exclusivo para a representatividade, viu? Não é isso? Mas ela continua sendo muito importante para a representação, sim. Selmar, em que rumo nós estamos? Mulheres na política partidária. Menina, eu vim pensando nesse tema, sabe? Dei uma olhada assim por alto. Eu vi uma menina de 16 anos, uma estudante... Secundarista, falando numa sessão muito solene. E percebi que aquela menina é uma salvação para nós, assim. Eu não sei, ela diz... Que é a escola sem partido, que as pessoas falam da escola sem partido, né? Que defendem muito isso lá no estado dela, no Paraná. E ela falando, imagina que uma escola pode ser uma escola sem partido, a gente tem opinião, a gente tem essa... E aí me dá um alento, assim, porque eu realmente não entendo como é essa questão da... Se existe essa... tendência, assim, de, então tá, vamos pôr mais mulheres dentro dos partidos, dentro das cabeças, assim. Eu não sei se isso é uma coisa que... Eu acho que está sendo discutido, mas não... Estamos longe, né, eu acho. A gente está muito longe, né? De conseguir uma igualdade, assim, vamos dizer, um equilíbrio acho dentro das que o número de forças. mulheres candidatas é menor. Por princípio, porque já tem um patriarcado ali montado e as mulheres são menos procuradas por partidos e tem menos mulheres também do que homens que se dispõem a fazer política partidária. Eu percebo muito que a política feita por mulheres é uma política mais efetiva, inclusive, do que uma política partidária. Eu não estou dizendo que mulher não faça política em Brasília, quero mais que façam mesmo, mas é que ela se dedica a causas mais imediatas, porque enquanto o homem já tem causas muito estabelecidas, o patriarcado já o favoreceu de todo jeito, ele pode ir para as cabeças. A mulher ainda está lidando com equanimidade, igualdade de direitos, licença maternidade, com ser respeitada no trabalho, com não ser assediada. Então, o que eu percebo, porque para mim ser pessoal é político, a política que a maior parte das mulheres fazem hoje, e eu acho que é super positivo, é uma política de melhor convivência, na verdade, de defesa dos direitos imediatos. Mas eu acho que para esses direitos serem assegurados, a gente precisa de mais mulheres na política em Brasília.
E isso traz até outras discussões, né? Tipo, então, se a gente tem um número populacional equilibrado ali, por que as mulheres, então, não elegem mulheres, né? Eu acho que essa dimensão da representação, ela ainda atravessa muito essa dimensão do imaginário também. Então, se a estrutura é toda patriarcal, sair dessa rede, sair dessa teia é muito brutal, né? Bom, mas na Inglaterra, Theresa May é a segunda mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra. Angela Merkel é chanceler da Alemanha desde 2005. O Chile está vivendo o segundo mandato da presidenta Michelle Bachelet. O Brasil elegeu uma mulher 2 vezes para a presidência da República. Será que isso é motivo de otimismo, minha gente? Eu acho que sim. Gosto dessa resposta, Sim. Eu acho não. Sim, é motivo de otimismo. Quando a gente vê mulheres ocupando cargos de autoridade e cargos que outrora eram ocupados apenas por homens, é motivo de otimismo, sim. Apesar de coisas ruins terem acontecido e acontecerem sempre, eu acho que sempre que uma mulher ocupa uma posição de poder, é motivo da gente se orgulhar e da gente ser otimista. Vamos colocar mais mulheres lá. Vamos trabalhar mais para isso. Vamos sim. Vamos, Ellen? Vamos nessa. Então vamos. Conta comigo. Demorou, é nóis. Tem uma coisa que eu ouvi um político dizer e achei fantástico, que a nossa maior disputa está no nível do imaginário. Acho que a gente até conversou isso numa outra ocasião, né? Quando as mulheres ocupam esses lugares de visibilidade, de representatividade, de liderança e desempenham, sim, funções com competência, eu acho que a gente está ressignificando todo esse imaginário. E é sempre motivo de otimismo. Você está otimista, Selma? Então, é que eu tenho um pouco... Eu não sei, eu prefiro acreditar na pessoa, no ser, assim, até a questão do partido em si. Não sei se porque a gente ficou um pouco desencantado com certos partidos que a gente acreditava que tinham uma coerência, que de repente deram uma balançada e umas, né? E, então, essa coisa apolítica partidária. Então, eu prefiro mais acreditar no ser, na pessoa, no discurso pessoal e no projeto mais... do que dessa coisa partidária. Eu até tenho um pouco de medo, assim, sabe? Então... Mas tem uma coisa que a Ellen falou que me fez ficar pensando aqui. Eu tenho muito medo de ser mal interpretado quando falo essas coisas, mas você falou do fato de mulheres não votarem em mulheres. É muito difícil para uma mulher colocar a cara na política, porque elas partem do princípio de que outras mulheres não confiam em si mesmas, mas eu não estou falando de guerra de mulheres. O que eu estou pensando aqui é que tem uma estrutura montada para achar que a mulher tem muito mais coisa para dar conta do que um homem. Como é que ela vai ser política e administrar o rumo de um país se ela tem que cuidar do filho, da casa e etc? O que é uma bobagem. Vamos deixar bem claro, de antemão. Mas eu acho que a imagem que se tem de mulher precisa ser repensada desde sempre nesse país, porque a gente é machista e a educação machista, como a Ellen diz, é para todos, homens e mulheres. Mas eu acho que o estereótipo de mulher, o estereótipo feminino que a gente tem no Brasil atrapalha muito também, para que as mulheres sejam consideradas como candidatas. Porque eu vejo mulheres candidatas incríveis, que às vezes não conseguem se eleger, porque são vítimas de preconceito aqui, ou porque alguém acha que elas são extremistas de algum outro jeito, porque estão lá pisando no acelerador em causas feministas. Ou porque precisa fazer muitas concessões ao se aliar a um partido. Sim. E sem essas concessões não tem governabilidade, né, que suporte. O Estação Plural conversou com Nadine Gassman, representante do escritório da ONU Mulheres aqui no Brasil. Roda, Vicky. A experiência do Brasil demonstra o que sabemos de todo mundo, que as mulheres têm vocação política. As mulheres são parte dos partidos políticos. No Brasil, mais ou menos a metade das inscritas nos partidos políticos são mulheres. As mulheres têm sido 31% nestas últimas eleições das candidatas, tanto para vereadoras como para prefeitas. Elas participam, elas têm vocação política, o que não têm são oportunidades, não têm os mesmos recursos,
você tem 30% de candidata, 5% do orçamento e não tem tempo na televisão, na rádio. E também tem um tema que é muito importante, se fala pouco, reconhecer o tema da violência política. Muitas mulheres que entram na política não ficam na política por um tema de assédio, de agressão, de violência mesmo. Então, identificar isso como um tema e que os partidos políticos, a sociedade, a justiça tenham ações para prevenir e atender são muito importantes. A bancada feminina tem sido uma bancada que tem feito muito trabalho, tanto dentro do Congresso como nas diferentes estados, etc., para levar estas mensagens de uma maior participação política das mulheres, uma maior eleição de candidatas para os partidos políticos e elas têm trazido, desde nosso ponto de vista, o tema para discussão pública. O contexto atual, como tem sido sempre, é desafiador, não? As mulheres estão nas ruas, estão nas universidades, estão nos trabalhos e são os partidos políticos e o sistema político brasileiro que tem que abrir as portas. E abrir as portas não é só convidar, é dar oportunidades, dar recursos, dar o espaço e acreditar que sem mulheres na política, o que é verdade, não temos uma democracia real. Que forte essa frase, então, eu gosto de ver alguém que fala bem, Esses gente. temas todos ainda são muito complexos, por causa disso que Fefito falou, né? Existe um lugar garantido para nós, mas ele precisa também ser a política partidária. É óbvio que o fato de uma mulher ser mulher não traz para um projeto político dela algo que nos assista enquanto categoria, enquanto mulheres. Ela pode simplesmente chegar e reproduzir um discurso machista, óbvio. Claro. A estrutura machista, ela tá para todo mundo mesmo. Mas, de fato, só a presença dela lá, independente do discurso que ela atualize, a presença de uma mulher lá traz uma outra dimensão de representatividade, para que, inclusive, outras meninas mais jovens possam chegar e ocupar esses lugares. É importante a gente lembrar que todo mundo tem medo da política institucional. Todo mundo tem medo, porque é uma guerra. E eu fico pensando que essas mulheres que ocupam esses cargos, elas são muito sensacionais. Elas têm que ter uma estrutura psicológica muito forte que toda mulher deve ter, eu acho, na real, sabia? Que é a que a gente tem, né, para poder segurar a onda lá dos 10 filhos, né? É muito difícil, cara, você dar a cara a tapa num lugar onde 90% é homem e tem ali poucas mulheres e algumas delas ali também não fecham contigo. Na questão de defender o direito das mulheres, de defender uma equanimidade. Gente, já vi mulheres na política defendendo que mulheres têm que ser submissas ao marido. Então, porque elas estão dentro de um esquema patriarcal e, às vezes, religioso, inclusive. Então, não é o fato de ser mulher que vai fazer que as mulheres colem umas com as outras. Eu acho que as mulheres têm que colar com as pessoas certas, na real. Homens que apoiam mulheres e mulheres que se apoiam, na real. Porque se a gente continuar dividindo essas coisas entre gêneros e, nossa, fica parecendo que eu tô cantando Kumbaya dizendo isso, a gente não vai pra frente. Mas é muito verdade, a gente precisa de homens pró-feminismo. E a gente precisa de mulheres feministas. O que eu acho que é legal esse equilíbrio ser um pouco mais igual, né? Entre homens e mulheres, mesmo mulheres machistas, mesmo homens, enfim, caretas. Essa disputa que eu acho que é saudável, sabe? E aí, eu acho que ali se revelam coisas e se constroem muito mais coisas, muito mais ricas do que se for aquela coisa mais... É algo muito homogêneo, linear, né? O Chico falou né, de monoculturas. Exato. Eu acho que era disso que ele estava falando, né? E é mais ou menos isso também. Eu acho que existe a possibilidade da gente ter uma diversidade, inclusive de ter essa figura lá com um embate de ideias, dizendo sobre como ela acha que é o modelo familiar ideal. Mas isso não pode interferir no que é a família para outras famílias, no que é a família em outros lares, né? Em outras percepções de família. Aí eu também discordo, imagina, eu concordo. Eu concordo discordando. Mas eu tenho o meu ponto de vista também sobre a ocupação de alguns tipos de mulheres
na política institucional, porque eu também acho que algumas atrapalham, sim. Algumas têm um discurso que não é plausível, que não faz parte, que não agrega, que é excludente e que não é massa, entendeu? E acabam conseguindo se eleger porque elas estão dentro do sistema patriarcal. A gente precisa de mulheres que tenham uma formação feminista, que queiram agregar pessoas, que queiram ver diversidade de todas as formas possíveis. Eleito no ano passado, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, montou um gabinete com o objetivo de equilibrar a representatividade em gênero e com a proposta de tornar a igualdade salarial entre homens e mulheres uma prioridade, junto com outros programas voltados para as mulheres, né? Uma jornalista perguntou para ele por que ele fez isso. Você sabe o que ele respondeu? Deixa ele mesmo falar. It's an incredible pleasure for me to be here today before you to present to Canada a cabinet that looks like Canada. I understand one of the priorities for you was to have a cabinet that was gender balanced. Why was that so important to you? Because it's 2015. Canadians elected extraordinary members of parliament from across the country, and I am glad to have been able to highlight a few of them in this cabinet here with me today. Minha gente. Maravilhoso. Nossa, O que Justin Trudeau fez não foi nenhum favor para nós mulheres. Todas essas medidas são um resultado de muita luta e são uma vitória para as mulheres. É sempre bom, é sempre maravilhoso quando os homens saem do seu lugar de conforto e pensam na população antes de pensar na manutenção de seus privilégios. E agora, Selmar? Ixi. Minha cara. Para você vai o desafio. Viu? Agora foi um desafio para mulheres. Chegou o momento. Ai, eu não sabia disso. Olha por isso, olha a surpresa. Chegou o olho brilhou. Ai. É o desafio Aurélia. Você sabe o que é pajubá? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Mas você sabe o que é pajubá? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Você conhece o pajubá, eu tenho certeza. Uma linguagem que era falada por travestis, como um código restrito para essa galera se proteger mesmo, se preservar, se cuidar nas ruas. Mas a população LGBT recebeu esse vocabulário, adotou e usa hoje. A gente fala muito, que bafão. O bafão, conheço. Pronto, babado, esse é o pajubá, babado, que babado. Babado, claro. Pajubá, você tá sabendo já. Que massa, Sabe adorei. tudo. Mara, fala Hoje é o Mara. seguinte... Na massa é muito antigo, gente. Mas Isso não é de é hoje. do massa, Eu massa, falo fera. Mas é porque Mara é pajubá. Mara. Olha só, hoje a gente vai te dar uma palavra do pajubá. E a gente vai te dar 3 alternativas. O povo de casa também, fica pensando aí. Aí você arrisca, a gente vai pensar um pouquinho e volta já com a resposta. Mas a palavra é Mônica. O que quer dizer Mônica no pajubá, minha gente? Ai, Mônica, para. É aquele gay amigo? Aquele que frequenta a casa? Ai, meu amigo gay. Bill. É a alternativa B, aquela pessoa ruim, malvada. Ei, Mônica. Ou a alternativa, lembra do Maurício de Souza, né? Lembrei A Mônica super. terrível com o coelhinho na mão. Acabando com a raça dos meninos. Alternativa C, Mônica é uma pessoa embriagada, aquela trôpega que anda caído por aí. Pensa daí, a Selmar vai pensar daqui. Tá danado, olha a cara dela. Eu E a gente volta já. Bota aí, hashtag Estação Plural, faço joga ideia. sua resposta pra gente no Twitter. Já já a gente vem. Mônica, qual o seu mistério? Mônica. Oi, gente linda! Estamos de volta com Estação Plural. Eu sou a Mel Gonçalves. E você sabe o que é Mônica? Já tuitou com a hashtag pra gente? Mônica? A Mônica não é aquela história em quadrinho, não, viu? Eu tô falando da Mônica do Pajubá. Será que a Selmar vai acertar o que é Mônica? Você já sabe, já tem sua opção preferida? Acho que é a C. Calma aí que eu vou Olha. repetir pro pessoal de casa saber também. Mônica é o gay amigo bicha da casa. Aquela que chega sem pedir licença, abre a boa geladeira e tudo. Ou a letra B, aquela pessoa ruim,
do demônio. Ou letra C, é uma pessoa trôpega, bêbada, embriagada. O que você acha, hein, Silmar? Então, eu acho que é a pessoa trôpega, bêbada, embriagada. E você aí de casa, já tenta pra gente com a hashtag. Eu tô chutando. O que você acha que é? Bom demais. Ai, porque é tão diferentão esse Pajubá hoje, Que eu é a vou numa Mônica? outra alternativa, só pra gente colorir Moniquita. a resposta. Mônica, eu vou de pessoa ruim. Aquela O que demônio. arrasa. É. Demônio? Então eu vou na A. Pronto, formou. Pronto, formou. Um pra cada um. Pronto, Então fechou. tá, ó, tenho o prazer. Porque eu sou já- aquela bicha que abre a geladeira. Eu tenho o prazer de anunciar que a bicha que abre a geladeira ganhou. É a Eu bicha fiquei amiga. pensando qual a relação com a Mônica da história, É que né? tem aquela coisa tipo de, ai, Mônica. Mona, Já vira Que a Mônica. Mônica era malvadinha, né? Bom, gente, a gente falou sobre direito das mulheres na política e agora a gente vai falar sobre direito dos LGBTs. Os direitos humanos são para todo mundo, mas os LGBTs precisam o tempo todo estar se defendendo de discriminação por conta da orientação sexual e da identidade de gênero. A igreja condena os LGBTs ou, em nome da igreja, uma certa camada política ataca os LGBTs? Eu fui para a rua conversar com o povo. Quer ver o que eles acham? Direitos LGBTs versus religião. E entre essa cruz e essa espada, como é que ficam os fiéis, hein? Vamos descobrir? Você acha que as religiões têm o direito de questionar a sexualidade dos fiéis? Você acha correto? Eu acho ridículo. Eu não acho certo. Eu acho que cada um tem o direito de viver sua vida do jeito que bem entende. E religião independe da sua condição, se você é pobre, rico, gay, lésbica. Nenhuma religião pode influenciar no que eu quero. Não só a igreja, mas, por exemplo, a política, nenhum outro órgão social tem o poder de definir para as pessoas o que elas pensam, o que elas devem ou não fazer. Você acha que Jesus ama menos uma pessoa porque ela é gay e ama mais outra pessoa porque ela é hétero? Ou ama mais uma pessoa porque ela é cis ou mais porque ela é trans? O amor de Deus é igual para todos. Não, ama tudo igual. Não coloca na Bíblia esse amor especificamente para quem é cristão, especificamente para um grupo ou classe social. O amor dele é para todos. Você acha que as pessoas LGBTs que seguem uma religião, mesmo essa religião não aceitando elas, você acha que elas devem continuar lá dentro? Se for contra o que eles são, eu acho que eles estão em conflito com eles mesmos, né? Se a igreja não aceitar, ela tem que procurar um lugar onde ela se sinta bem, né? Vamos amar uns aos outros. É isso que Jesus prega. E por isso eu dou nota 0 quem está discriminando uma pessoa que vem ao mundo, que tem o direito de fazer o que quer, o que bem entender com o seu próprio corpo. Ele tirou muita onda. Quando a gente estava conversando, ele falou muito sobre isso. É um senhor como poucos, né? Que falam desse jeito. Que gracinha. Ele arrasou muito. Ele tocou Fechou. meu coração. Gente, pode encerrar o bloco com esse recado, não precisa dizer mais nada. Porque, nossa, ele Fefita, acabou você estava de falando arrasar. de uma coisa que era o que eu falei. As pessoas não disseram que elas... Não disseram preconceitos ali na frente da câmera. Mas você acha que isso é um problema? Você acha que as pessoas... Eu acho que na Tem hora que sim a sua câmera tá ligada, as resistência? pessoas disfarçam. Me surpreendo que você não tenha se deparado com a pergunta, ao perguntar se Deus amava mais o gay do que o hétero, o cis, que o trans. Me surpreende que você não tenha se deparado com a resposta de que Deus ama todos por iguais, mas não ama o pecado. Como se as pessoas não parassem para pensar no próprio pecado. Porque também Deus também diz que todos os pecados são iguais, sabe? E eu não me considero um pecador, não. Eu me considero alguém em busca da minha felicidade. Estou tentando aqui plantar o bem. Geral. Eu acho que, em alguma parte, existe uma seletividade por conta da instituição religiosa, mais do que de Deus. Porque eu acho que, estudando... Bem, eu estudei bastante a Bíblia, né? Porque eu já fui uma pessoa cristã. E eu vejo muito amor ali dentro, eu vejo bastante coisa boa. Sim. E as pessoas pegam só o que exclui, né? É muito peculiar Eu não isso. entendo porque tem essa seletividade por parte das instituições religiosas do que é pecado ou não. Porque se é para considerar pecado, eu acho que a gente deve voltar para a idade da pedra por tudo que é condenado ali. Não é mais fácil a gente seguir os 10 mandamentos, são tão mais fáceis? Não roube, não mate, ame o próximo? Eu acho mais fácil a religião aceitar os seres humanos
todas as religiões aceitarem todas as facetas do ser humano, porque não é controlável, isso não é controlável. E quem foi que disse, que espírito é esse que desceu em alguma forma e disse para as pessoas o que é certo e o que não é certo? E qual é o nível daquilo que pode ser praticado e que não pode ser praticado? Eu acho que é muito mais político, é muito mais instituição religiosa do que uma divindade mesmo. Eu concordo, mas no interior especificamente isso é mais difícil lidar. Porque as pessoas estão mais devotadas à igreja no interior. Você não acha? Não sei se é no interior. Eu vejo um crescimento bem grande de vários tipos de igreja, né? Não só a católica, a evangélica, universal, enfim, de todo jeito, né? Acho que qualquer forma de bitolar as pessoas é perigosa, né? E eles usam muito as igrejas para isso. Qualquer, eu acho que religião, escola, enfim, qualquer coisa que bitole você num pensamento assim de medo, né? O inferno é agora aqui, tudo que a gente vê acontecendo, isso é o inferno. Que é isso que a gente tem que transformar. Sim. Aqui e agora, não é ficar pensando quem que já foi, que já veio. Os espíritas nos dão muitas aulas sobre isso, né? Que já vislumbraram o lado de lá, mas assim, a religião católica não admite Ninguém isso. voltou até hoje, Ninguém além voltou do próprio para contar Jesus. que existe o inferno. E quem é que faz essa peneira? É São Pedro? Quem é que fica lá na porta fazendo essa peneira? Não, quem cadê? que vai? Me apresentem, por favor, me apresentem ele. Por favor, Não me é? apresentem ele. Quem faz o julgamento final? Eu acho muito complicado essa coisa. E eu acho mais complicado ainda é a pessoa que quer caber no lugar onde ela não cabe. Poxa, se não te aceitam, sai de lá, cara. Tem tanta coisa legal, tem tanta religião acolhedora que te acolhe, etc. Mas você precisa saber que você é daquele jeito e que não foi porque o diabo te fez daquele jeito. É porque você simplesmente é assim e vai. Quer ser uma pessoa religiosa? Quer ter uma religião? Procura uma que te caiba. Você nem precisa estar dentro de uma instituição religiosa para ter uma religião. Porque você pode pegar para si os preceitos que te agradem e que te façam bem, sabe? Para fazer uma oração, você não precisa estar na igreja. Para desejar o bem ao próximo, você não precisa estar na igreja. Se você quer ser cristão, leia a Bíblia, mas não seja dogmático. Pegue o que você acha que tem de bom ali para você, porque é muito mais fácil. A própria Bíblia tem um trechinho que diz isso, para você ouvir tudo e reter o que é bom, né? E eu ainda acho que o grande problema das instituições são as pessoas que formam as instituições, né? Por que essa pauta ela é tão importante, né? Quando uma pessoa leva para uma dimensão decisória, quando ela institucionaliza a fé para todo mundo, isso é muito brutal. Quando o que você acredita para si precisa virar uma lei que impede o direito das outras pessoas de irem, virem, de exercerem o direito sobre os seus corpos, isso é que é brutal, né? É brutal. A população LGBT tem os direitos básicos negados o tempo todo. A rejeição começa lá na família, que já não aceita, não acata o filho LGBT. Depois vem a escola e o mercado de trabalho, que não tem lugar para nós. Como se nossa existência ameaçasse a vida correta que as pessoas levam. Sua religião não tem absolutamente nada a ver com os meus direitos. E a garantia dos meus direitos não vai privar você dos seus. Como evitar que a intolerância fique acima do dever legal de proteger a todos, hein? O Estação Plural foi ouvir a opinião de um especialista, a cientista política Flávia Biroli. Vamos ver. Não existe cultura estática, né? Então, os valores, a maneira como as pessoas enxergam que lugar é esse que elas têm no mundo e como é o mundo em que elas vivem, isso é algo que está sempre em transformação. Então, se uma cultura é homofóbica, isso é o resultado de práticas, de regras, de determinadas influências. E essa cultura que é homofóbica, ela não é feita só de homofobia, mas também de diferentes formas de vida, né? De diferentes pessoas. Então, o argumento da cultura ele é um argumento que traz como estáticos processos que não são estáticos.
Então, do meu ponto de vista, ele não é válido, ele no máximo serve para a gente fazer um registro do que é que foi feito da nossa cultura ao longo do tempo, para a gente pensar o que é que pode ser feito dela também para frente. O argumento de que as religiões seriam justificativa suficiente para a gente restringir as formas de vida das pessoas também é um argumento bastante complicado. Em primeiro lugar, ele fere a democracia. A religião não pode ser mobilizada para se suprimir os modos de vida e as crenças de pessoas que compartilham de outros valores religiosos ou de valores não religiosos. Os grupos religiosos hoje, eles têm conseguido ampliar os seus recursos políticos para interferir na legislação e nas políticas públicas. É interessante porque os movimentos e organizações LGBT também atuaram mais nos últimos anos, nas últimas décadas, e atuam em vários espaços, mas têm menos acesso a dois tipos de recurso que os grupos religiosos têm tido, que são o recurso a concessões de rádio e televisão e o recurso a cargos, a espaços de poder político na política institucional. Nos dois casos, isso passa também por ter mais recurso material para mobilizar determinadas visões. Então, me parece importante também a gente entender que o que os grupos religiosos dizem representar, eles podem dizer que representam porque estão ocupando esses espaços. Os direitos humanos e os direitos individuais numa democracia requerem que a gente proteja e a pluralidade, as formas diferentes de vida, independentemente do que aparece como maioria num determinado contexto político. Gente, que interessante ela ter dito isso, que a religião pode ser usada de maneira antidemocrática, porque de fato é. Na medida em que a religião proíbe a gente de fazer determinadas coisas, ou diz que a gente não pode ter acesso a determinadas coisas, porque a gente pertence a um grupo que não é o deles, ela está excluindo a gente. E a religião é amor, gente, eu não consigo não voltar para esse assunto. Porque eu vejo um monte de religioso entrando na política ou fingindo que está dando pitaco na política, em rede social, gritando, sendo super agressivo, é um discurso de ódio que está ali. E isso vai exatamente contra o que a religião prega, que é amor ao próximo. E eu não entendo como não há senso crítico em parte dos fiéis para perceber que essa pessoa está indo contra o que as religiões pregam. Tem uma coisa que eu acho muito especial no que ela falou, esse potencial das religiões de moverem os seus recursos, né, dominando meios de produção e de divulgação de ideias, como as grandes mídias, né, e tal, rádio, TV e tal, para difundir uma ideia. Eu acho que é dessa maneira que os movimentos sociais precisam resistir. Tendo em vista que essas pessoas estão ocupando esses espaços que são espaços decisórios, os movimentos sociais precisam se fortalecer ainda mais. Porque eu falei aqui no programa passado, né, espaços vazios são ocupados por ideologias dominantes. Então, a gente precisa ocupar com outras possibilidades. Não é fazer uma nova monocultura de ideias e imprimir o meu ideal para você viver. Mas é da gente se misturar um pouco mais dentro das nossas diversidades. Por que a gente não rememora aquelas pessoas que não acreditam em Deus? Sim. Também? Sim. Sabe? Estão aí. A gente nem perguntou. Selmar, você tem alguma religião? Então, não pratico uma religião, mas eu tenho meus ídolos, né? Buda, que eu sou super encantada com ele. Namastê. E eu acho que eu sou espiritualizada, assim. Eu gosto de ler, de estudar várias coisas e tenho muita fé, eu tenho meus rituais. Talvez eu seja religiosa, mas eu sou free. Eu tô aqui bem pensando, livre, na verdade, livre. A gente fala de igreja enquanto instituição e a gente fala de direitos suprimidos, mas o que a gente não está parando para pensar é que tem gente morrendo por causa do que determinadas religiões pregam. A LGBTfobia, ela é muito forte. E há casos de aceitação em igreja, e há igrejas progressistas, mas também há casos de muitos transexuais, muitos homossexuais expulsos de igreja. Ou tratados como se estivessem sendo
Gente, mas eu possuídos. tenho uma pergunta. Isso não tem uma lei que proteja? Então... Que você possa... Pô, fui expulso da igreja, fui expulso do bar, fui expulso do não sei o que. Eu não posso ir lá e... Não existe uma lei que criminalize a homofobia. Então, inclusive, isso é uma pauta muito importante, muito cara para nós. Que a gente criminalize a lesbofobia, a homofobia, a transfobia. Mas isso não se tornou concreto, inclusive, porque essas camadas mais fundamentalistas ainda estão legislando. E elas acham que homofobia é basicamente se bater, quando homofobia vai além, vai estar no discurso. O que a gente pode usar de lei, no nosso caso, sabe aquela plaquinha que tem todo o elevador? É vedada a discriminação por causa de classe social, raça, sexo, cor, enfim. A gente pode usar esse tipo de lei. Mas esse tipo de lei nunca é utilizada por LGBTs porque não se considera que a gente sofre algum tipo de discriminação. Proibir pessoas de entrar em lugares, acho que esse tipo de lei só é usada em caso de racismo. Eu ainda não ouvi falar de uma pessoa que tenha sido enquadrada, tenha sido presa mediante a qualificação desse crime. Então, entra injúria, entra difamação, você nunca consegue aplicar a lei antirracismo. Então, a luta é muito grande, ela tem muitas dimensões e talvez a gente remonte àquela do imaginário. A gente precisa vencer essa disputa no imaginário. E é isso, ocupando os lugares. Eu penso muito na questão de alvos, porque as religiões sempre tiveram alvos a se atacar, né? Por exemplo, os cristãos sempre atacaram os judeus, mas aí, de repente, não era mais de bom tom atacar os judeus. Aí passaram a atacar um outro pessoal, que era o pessoal LGBT. E agora? Quando é que vai vir um próximo alvo? Será que vai ter? Será que não é melhor a gente parar por aqui? Todo mundo viver em paz, em harmonia. Parar de se alimentar do medo do outro, né? Do medo se alimentar do medo dos outros, porque isso não leva ninguém para frente, bem. Mas o medo é a grande chave de controle social, né? Falei uma frase hoje, bíblica, mais cedo, e eu vou repetir ela hoje de novo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Isso é uma frase bíblica, hein? Uau. E vamos lançar fora todo medo. Vamos rezar, orar, meditar para as pessoas terem um pouquinho mais de compaixão. Isso aí. Vamos acreditar que as pessoas vão desenvolver um pouco mais de empatia. Vamos viver um mundo mais justo, que é melhor para todo mundo. Estação Plural de hoje fica por aqui. Obrigada, Selma. Não, vamos brincar de ciranda, vai. Foi incrível. Essa ciranda quem me deu foi Lia Quimana, Bahia de Itamar. Aqui o pezinho assim, ó. Essa ciranda quem me deu foi Lia Quimana, na ilha de Itamar. Bom, gente, Estação Plural vai ficar por aqui. Adorei, beijo pra vocês, até a próxima. Semana que vem tem mais. Gente, nunca dançamos ciranda na estação. Primeira vez. Adorei!